Bom, hoje nós vamos começar o capítulo 9. Ele vai falar, a princípio, nos 6 primeiros versículos, a respeito de que o apóstolo Paulo está aqui fazendo uma alusão aos direitos que ele tem. Né? Direito de comer, direito de casar-se, direito de ser pago. Então, depois ele vai começar a falar a respeito do porquê hoje se tira os dízimos e ofertas, que hoje há muita confusão. A internet está cheia de pastores e pregadores falando contra o dízimo, diz que é do tempo da lei, e muitas coisas que a interpretação que eles dão. Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia diz. Né? Capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 14, nós vamos ler. Né? Ok? Diz assim: não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi a Jesus, o nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Os irmãos quiserem ler aqui, acompanhar aqui, podem acompanhar ali. 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós direito de comer e de beber? E também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e a Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? 7. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Porventura falo isso como homem ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usemos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados ao próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém. Pode sentar, amados. Então, na verdade, Paulo ele está dizendo assim: não sou eu, porventura, livre? E não sou apóstolo? Não vi a Jesus o Senhor, que Paulo viu Jesus. Paulo esteve com Jesus, mas ressuscitado. Paulo recebeu orientações diretamente do Senhor Jesus. Tem parte das escrituras, das cartas, que ele diz: vou vos dizer um mistério. E aí começa a revelar aquilo que será o futuro, que ainda nem aconteceu. Sobre a ressurreição dos mortos, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. E aqui ele diz: acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? A igreja de Corinto e também a de Tessalonicenses estavam alguns pregadores, alguns líderes das igrejas criticando o apóstolo Paulo e achando ruim que os crentes queriam ajudá-lo financeiramente nas suas viagens missionárias para o alimento. E Paulo mesmo depois vai dizer que ele não usava esse privilégio pelo fato de que ele trabalhava com as suas próprias mãos. Mais que isso,
não podia ser confundido com o que todo o pregador tem que viver da sua própria trabalho. Ele está mostrando que o ministério também é um trabalho, só que é um trabalho de acordo com os levitas, e ele mostra dentro das Escrituras. Vamos lá, então ele diz assim, se eu não sou apóstolo para outras pessoas, para vocês, eu sou. Por quê? Porque vocês são meus selos apostolados. O que ele quis dizer? Foi eu que ganhei vocês para Jesus, foi eu que evangelizei vocês, e essa igreja foi eu que estabeleci através da pregação do Evangelho. E ele disse, a minha defesa perante os que me interpelam é essa. Então interpelavam Paulo, isso criticavam, perguntavam, qual direito você faz isso? A gente não viu, você não era dos 12 apóstolos, você não era junto com ele, como é que você se aí diz que é apóstolo? Então ele está agora fazendo uma defesa do seu apostolado aqui também. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo novamente volta à defesa do seu apostolado. Ele faz o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher, irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor, e Céfas, quer dizer, os irmãos de Cristo, os irmãos carnais de Jesus, e também Pedro, que tinha a sua esposa, e aonde ele ia, ela ia junto com ele. Ele pode dizer, eu não tenho também esse direito, mas Paulo mostra lá na frente que ele, no capítulo 7, ele falou que ele não tinha essa necessidade. Possivelmente Paulo a sua esposa devia ter morrido, ou não devia mais estar com ele, porque ele vivia sozinho. Né? Não mostra na Bíblia a esposa de Paulo, mas para ele ser membro do Sinédrio, ele tinha que ser casado. Né? Então, ele disse, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Aí, comportamento, amados, de um pregador, de um evangelista, é tão importante como de qualquer outro irmão. Agora, as pessoas vigiam o pregador de muito perto. Né? Pastores, os líderes, é vigiado de perto. E esperam dele mais do que dos outros. E tem razão. Por quê? Porque o líder espiritual tem que ser um exemplo dos fiéis. Né? Exemplo em tudo. E é assim que deve ser. Agora, o pregador não é um anjo. Por quê? No sentido de, o anjo não precisa se alimentar. O anjo é um ser espiritual. Agora, ele é um homem como os demais, separado para um ministério especial, com dons especiais, que lhe foram concedidos através de uma dádiva do Senhor para que ele exerça ou desempenhe a obra de Deus. Então, é um dom que Deus dá, uma vocação para isso. Não é qualquer um que toma isso para si. Tem que ter a chamada de Deus. Paulo ele era um apóstolo e também o seu trabalho era diferente dos outros ministros. Então, ele era escritor, né? E escrevia cartas às igrejas e tinha uma autoridade apostólica especial. A autoridade de Paulo, ele primeiro foi escolhido por Deus para ser apóstolo aos gentios, enquanto os outros 12 apóstolos eram apóstolos para os judeus. Ele foi escolhido, separado, e ele fala nas suas cartas, separado por Deus, escolhido por Jesus Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, né? Vocacionado por Deus. E a prova do seu apostolado é que ele tinha visto o Senhor. Como disse, ele viu Jesus, esteve com Cristo ressuscitado, e Cristo deu várias orientações para ele. Contudo, na maioria das demais coisas, esse ministério de Paulo não era diferente
daquele dos ministros do seu tempo, isto é, dos pregadores do seu tempo. E era um pastor também. Só que nós podemos aprender dele quais são os privilégios dos ministros, isso é, o que os ministros podem ou têm, assim como paga do seu trabalho. E que privilégios são esses? Bom, são 3. Vamos ver, 3 que vamos citar. Tem várias passagens no Antigo Testamento que falam que no Novo vai ser replicada por eles. E o próprio Senhor Jesus vai falar também sobre isso. Porque a ordem de alimentar os obreiros vem do Senhor. Então está aqui. Paulo disse que ele tinha o direito de comer e beber, isso é, levar uma vida normal, como todos. Esse privilégio os ministros de hoje também têm. Também Paulo disse que ele tinha o direito de ser casado, como tinham Pedro e os demais apóstolos, e os ministros gozam desse privilégio atualmente. Podem ser casados. Paulo disse que ele tinha o direito de ser pago por seu trabalho de pregador. Este é um privilégio dos ministros nos nossos dias, mas pago não com salário. Normalmente o pastor ele não recebe salário, ele recebe uma chamada espórtula, que é uma ajuda de custo financeira para ele sobreviver. E algumas igrejas estipulam salários, né? Estipulam uma quantia que o pastor tenha direito. Outros preferem viver pela fé, abençoados pela igreja, conforme a necessidade. Paulo não fez uso de todos os seus privilégios. Ele fez questão de que os coríntios entendessem que esses eram direitos de todo pregador. Agora, pelo fato de Paulo não ter tomado para si essas vantagens, não queria dizer que os coríntios negassem a outros pregadores ou negligenciassem sua responsabilidade como os crentes para o ministério. O que os crentes devem fazer? Eles devem trazer suas ofertas e seus dízimos para que a igreja ela se sustente. A igreja não é ajudada pelo governo, ela não tem um recebimento de um dinheiro anual ou mensal para sobreviver. Tudo que os prédios que alugam, as despesas de água, luz, telefone, móveis, tudo isso depende da comunidade que congrega naquele local. E ele fala sobre o pagamento dos obreiros, né, dos pregadores. Né? Não atarás a boca do boi que debulha. Ele usa o próprio Deus aqui, como Deus falou através dos seus profetas. Quem jamais vai à guerra, no versículo 7 ele diz, com a sua própria custa, isto é, qual é o soldado que diz, eu vou para a guerra com o meu próprio dinheiro? Né? Ele tem que ser sustentado pelo governo que manda ele para a guerra. E quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Aí ele disse, eu estou falando aqui como homem, ou não o diz também a lei? Porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que debulha. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Né? Isso está bem claro nas Escrituras. Ou é seguramente por nós que ele diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que debulha, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. E se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo.
E não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve o altar do altar tira o seu sustento? Então isso aqui é Novo Testamento, isso aqui não é Velho Testamento, isso aqui é Paulo replicando leis do Antigo Testamento que continuavam valendo para o Novo pelo fato da necessidade da obra de Deus, da continuidade da obra do Senhor. E assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então não é Paulo que está ordenando, é o Senhor. Então assim ordenou o Senhor. Então a fidelidade a Deus em questões do dinheiro, sabe, irmãos, é a melhor prova do amor de um crente ao Senhor. A prova de gratidão. Por quê? O cristão generoso, o cristão fiel, sacrificial, em relação ao dinheiro, ele aprendeu que tem mais alegria em dar do que em receber. Paulo sabia que o fato de ele trabalhar com as próprias mãos podia levar os crentes de Corinto a achar que todos os ministros também deviam fazer igual Paulo. Isso é, se quer dirigir a igreja, dirige, mas você vai trabalhar com as suas próprias mãos. Então hoje, quando as igrejas crescem, né, e chega a um ponto de ter condições de sustentar mais pastores, isso é natural. Agora, se a igreja não cresce, se a igreja não multiplica ou frutifica, aí não tem como tirar as despesas da igreja e também dar um salário para pastor. Por isso que cada pastor tem que orar a Deus, cada líder, para que Deus abençoe, multiplique seu trabalho, porque aí vai chegar num ponto que a igreja ele vai ter que sair do trabalho dele e dedicar-se somente à igreja. Então, para isso, precisa ter realmente a fé de ser abençoado por Deus para que essa tarefa seja executada. Nós chegamos no Japão e nós não tínhamos de onde tirar recursos. Nós cremos que o princípio que Deus nos trouxe aqui, vivemos realmente o chamado viver totalmente pela fé na dependência de Deus, pois todo o final de semana nós não sabíamos o que iria acontecer, mas sempre tinha um convite para pregar em igrejas, para dar estudos, para ministrar, e sempre que a gente ia, nunca estipulamos valor, nunca estipulamos preço, queríamos apenas que as pessoas dissessem: agora, você me ajuda com as despesas da viagem, né, que tinha que pagar as despesas. Mas sempre os pastores eram generosos nas ofertas e com isso nós conseguíamos cada semana ver como Deus ele era fiel no cuidado com o nosso trabalho para Ele. Alguém uma vez me perguntou pastor, mas como o senhor consegue viver assim pela fé? A gente trabalha em fábrica, a gente sabe que no final do mês a gente vai ter o salário, mas o senhor não trabalha em fábrica. E eu falei para essa pessoa: você trabalha na fábrica, né? E você não tem problema de achar que não vai receber o seu salário no final do mês. Ela falou: é verdade, não tem. Mas o seu patrão, ele é justo ou ele é ímpio? É ímpio. Falei: e mesmo assim você acredita que ele vai te pagar? Então, eu trabalho diretamente para Deus e Ele é o dono do ouro e da prata. Então, se eu me preocupar com o dinheiro, Deus fala: então vai trabalhar. Mas se eu me preocupar com a obra de Deus, Deus cuida de mim. Então é isso que as pessoas eu não entendi, assim, eu não consigo entender. Eu vejo o Senhor ensinar nele, eu fico assim: meu Deus, como é que eles vão fazer? Mas nunca faltava nada, nunca Deus deixou-nos pedir. Foi uma das coisas que eu pedi a Deus quando saí do Brasil.
O Senhor sempre nos deu tudo o que precisávamos aqui. Nós fomos sempre abençoados, muito abençoados. Agora eu vou para a tua obra, eu vou deixar tudo, eu vou largar tudo para trás. Eu não vou deixar nada me prendendo aqui no Brasil. Mas eu quero te pedir uma coisa. Não me deixe perder. Não me deixe perder. Porque eu sigo o Senhor. E Deus é fiel a nós. Nunca nós pedimos, a não ser para missões, a não ser pedir para a Índia, para a África, para Bangladesh, para a Indonésia, para Timor-Leste, que é o trabalho que nós fazemos missionário para os pobres, né? Mas para nós, Deus sempre foi fiel. Irmãos, se Deus chamar, se Deus convocar, não pode haver medo ou insegurança com relação à vida, ao sustento, porque Deus é fiel em todas as coisas. Então, na verdade, se os coríntios, os crentes de Coríntios, podiam pensar que, porque Paulo trabalhava, ele assim também teria que ser, com os outros obreiros, Paulo agora dá um bom esclarecimento para eles, né? Então, ele sabia que se eles não aprendessem a forma bíblica, não é a forma da Assembleia, da Presbiteriana, da Batista, a forma bíblica de lidar com o dinheiro de Deus, eles estariam privando-se das bênçãos provindas de Deus. Irmãos, só quem pode contar as bênçãos de ser fiel no dízimo das ofertas é quem dá. Quem não dá fica sempre criticando e falando vai dar dinheiro para o pastor. Não, quando você entrega o dízimo, não é para o pastor, você está entregando para a igreja. Ele tem que ser administrado para as necessidades da igreja. Agora, se alguém usar de mal fé esse dinheiro, já não é problema nem de quem deu, é problema de quem recebeu e não soube administrar. Um dia Deus vai cobrar ele. Então, portanto, ele tomou tempo para ensinar os coríntios, os crentes, porque isso era importante para a sua própria saúde espiritual. Um crente bem ensinado nessa área, ele tem saúde espiritual, porque ele nunca vai colocar o coração no dinheiro. Esse povo, amados, que nega de pagar dízimo e fica até demonizando o dízimo, dizendo que é maldição e tudo, que está na lei, que está sobre a lei. Esse povo é porque é mesquinho, é munheca, ele não gosta de dar dinheiro, não gosta de abençoar a obra de Deus. E por isso que eles acham bastante versículos bíblicos isolados e começam a jogar, querendo se defender, porque eles não dão dízimo, mas a vida deles financeira, mas está sempre no perrengue, está sempre na situação difícil. Por quê? Porque não são fiéis. Quem é fiel a Deus, entrega a Deus, é gratidão a Deus. Então, vamos ver o plano de Deus para o sustento do ministério. Paulo disse que um soldado não paga o seu próprio salário, ok? O lavrador, ele tem direito a comer do fruto que ele plantou. O pastor tem direito de alimentar-se do leite do seu rebanho. E o que eu digo, a lei também o diz, disse Paulo, né? Moisés escreveu: não atarás a boca do boi que debulha. Agora, claro que ele não falava acerca de bois, mas dos ministros do Senhor. E a seguir, Paulo mostra como funciona o plano de Deus. O pregador, ele deve semear o quê? Coisas espirituais. O povo de Deus, ele vem para receber alimento espiritual. E, consequentemente, o pregador vai colher bens materiais da congregação. Por quê? Porque o povo vem para se alimentar e abençoa a igreja, abençoa o ministério através das suas ofertas e dízimos, para que o pastor ou os líderes tenham mais tempo para se dedicar ao ensino da palavra, a conduzir a igreja, porque quando Jesus Cristo voltar, todos os pastores darão conta do seu rebanho ao Senhor. Por isso, como lidar com as ovelhas do Senhor é muito importante.
As pessoas às vezes acham que o pastor tolera muita coisa, deixa muita coisa passar, está acontecendo, o pastor não faz nada. Irmãos, o dono das ovelhas é Jesus Cristo, Ele é o sumo pastor. E todos os outros, nós somos os seus auxiliares. Qualquer decisão que for tomada, ela tem que ser consultada ao Senhor das ovelhas. Então, isso leva tempo. E às vezes eu digo, espera mais um pouco, deixa passar o tempo, ela vai saber, ele vai saber que está errado, então ele vai reconhecer o erro. Não tome decisão nenhuma agora, porque pode matar uma ovelha, pode ferir as ovelhas. E o dono das ovelhas souber que um dos seus auxiliares está machucando as suas ovelhas, espancando as suas ovelhas, ele vai pedir satisfação. Então, Paulo mostra também que esse plano de Deus, que é para que o pregador, semeando coisas espirituais, possa colher bens materiais, né? Então, nós vemos aqui essa última leitura que nós fizemos agora, que eles falam que, na verdade, a colheita, os rebanhos que o povo tinha, lá no Velho Testamento, a dízima era do Senhor, mas o Senhor se alimenta de ovelhas, se alimenta de dinheiro. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Esse dinheiro, essas dízimas, é para a manutenção do ministério do Senhor. É para que a igreja do Senhor, no Velho Testamento, Deus separou uma tribo, a tribo de Levi. Essa tribo não podia, que Arão falou para Arão, vocês não vão ter terras, bens, vocês vão depender das outras tribos. Então, quando Deus escolhe, vocaciona pastores como apóstolos, no caso, para ser plantador de igrejas, ele já também providencia aqueles que irão abençoar a igreja, o ministério, e Deus os abençoa sempre. Se os irmãos notarem nossa igreja aqui, porque nós somos fiéis nos dízimos, nas ofertas e também com missões, ajudando os pobres, como Deus prospera os irmãos. Veja quantos irmãos chegaram aqui no Japão e não tinha muita perspectiva, até a perspectiva era de juntar dinheiro e voltar para o Brasil, né? Vou ficar 2 anos lá, junto o dinheiro, a gente volta para cá e tem uns que estão mais de 20 anos aqui já e ainda não voltaram, mas aqui Deus deu o quê? Deus deu casa, Deus deu tudo que eles precisam para se locomover, abençoando a sua casa, a sua família. É assim que Deus faz. E quando estão na igreja e são fiéis, interessante que eu, quando trabalhava lá em Embraer, eu trabalhava entre os engenheiros. Eu tinha uma formação de 2 anos, trabalhando direto com aviões, na VASP, me formei como técnico de aviação. E eu trabalhava numa seção que tinha muitos engenheiros. E tinha um colega de trabalho que ele me criticava muito, porque eu era crente, eu dava o dízimo, eu dava as ofertas, né? E um dia ele falou assim, o que acontece com você, Márcio? Eu falei, por quê? Pô, eu sou solteiro, sou engenheiro, ganho muito mais que você. Você tem casa, você é casado, tem filhos, e você dá o dízimo ainda. E você tem tudo isso? Eu falei, essa é a diferença. E quando eu dou o dízimo, eu dou para o Senhor, e Ele me abençoa com essas coisas materiais. Assim, rapaz, eu não entendo isso não, eu estou procurando até fazer outra coisa para ganhar mais dinheiro, porque o dinheiro que eu estou ganhando aqui não dá. Você entendeu? Porque com Deus, amados, o pouco é muito. E nunca a gente deve tirar o que é do Senhor para alguma outra necessidade. Esse é o maior erro nosso. Porque a gente tirou Deus do primeiro lugar na nossa vida. E Jesus falou em Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é, priorize as coisas de Deus. Por isso que fala primícias.
Primeiro Deus. E aí as outras coisas serão acrescentadas. Isso só vai saber quem é fiel. Tá? Paulo diz assim, olha, assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho, versículos 13 e 14. Então, essas instruções são muito precisas e específicas. Elas não deixam margem de dúvida quanto ao qual deve ser o comportamento do crente e contribuir para o sustento do ministério. Vai ter críticas? Vai ter gente que zomba até de você? Vai. Mas você deve observar a vida deles e a sua. As bênçãos que eles recebem e a sua bênção. Você vai ver. Mesmo eu tendo que entregar o dízimo lá, eu dou isso por gratidão, eles que não dão, aonde vai o resto do dinheiro? Teve um irmão aqui do Japão, um jovem, que um dia ele tinha dificuldade em entregar o dízimo, ele tinha muita dificuldade, e ele falou para mim, pastor, eu tenho dificuldade com isso, eu acho que é muito para entregar. Eu falei, é muito, tá? Você acha que é muito? Então é interessante, né? Olha como o diabo faz a gente enxergar as coisas diferentes. Deus diz que você deve entregar 10% do que você ganha para a obra dele. E você fica com 90%. Então, digamos, 90% e 10%. Essa é a lógica, ok? Mas o inimigo pega você, põe 10% e só fica com 90%. Ele inverte os valores. Na sua mente parece que 10% dá para pagar, você começa a fazer cálculos, o que dá para pagar com esses 10%. E os 90% que está na sua mão, você... Quanto foi? Aí eu falei para ele, quer ver? Vou fazer uma conta com você. E ele era um dos que chegou no Japão na época das vacas gordas. Ele chegava a ganhar 400 mil por mês. E ele falou assim, eu falei assim, você ganhava, vamos fazer o seguinte, você ganhava 400. Nessa época já não estava mais para ganhar isso, estava ganhando para ganhar 300, 250. Eu falei, vamos baixar para 300 e vamos fazer um cálculo aqui. Quanto você está no Japão? 12 anos. Ok, 12 anos. Aí começou a fazer o cálculo. 12 anos. Por ano, você ganha, se é 300, você ganha 3 milhões e 600. 3 milhões e 600 seriam 360 mil de dízimo. Ok? Ok. Então, sobraria quanto para você todo mês? Bom, 300 dias, 270. Quanto você gasta de... Você é solteiro? Solteiro. Quanto você gasta de comida, de casa? Tá, você manda ele com dinheiro para o Brasil? Manda. Vamos fazer a conta? Como? Irmãos, sobrava para ele, por mês, em torno de 120 mil. Eu falei, agora, 120 mil, baixa para 100. 14 anos, 12 anos. Quanto você teria no banco hoje? Meu Deus, pastor, eu falei assim, não, ainda tem mais. E o dízimo que você não deu? Acrescenta aí. Aí ele ficou nervoso, mas onde está esse dinheiro? Falei, o gato comeu. O inimigo, ele ele leva. Agora, tem gente que não crê nisso, não acredita nisso. Tá bom, continua não acreditando. É só ver a sua vida como está, é só ver a sua prosperidade, você vai entender. Não é verdade? Que é uma falácia esse negócio que eles aprendem na internet. Gostam disso porque são pão duros, não gostam de abençoar a igreja, abençoar algumas pessoas, e eles acham que os pastores exploram os crentes. Se tem quem explora, já é outro problema, mas vamos estar falando o que a Bíblia diz, não o que algumas pessoas pensam. Então, quando Paulo referia-se à forma que fazia-se no Antigo Testamento, ele dizia da forma levítica, lei levítica, né? E uma coisa que eu escrevi, eu fiz um texto para falar. Primeiro, eles falam que o dízimo é quem está debaixo da lei. Portanto, quem paga o dízimo na igreja se faz maldito porque está debaixo da lei. Uau! Bom, primeiro, não foi a lei que estabeleceu o dízimo.
Abraão, 500 anos antes da lei, já deu o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque era um tipo de Deus, um tipo de Cristo. Por quê? Porque Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão tinha sido convocado por Deus para... Ele era um gentil que agora ia formar uma nação, que seria a nação judaica. Então, se tornou judeu depois, mas é gentil. Deu o dízimo para um sacerdote e rei gentil, mas era sacerdote do Deus Altíssimo. Em Hebreus 7, 9 e 10, leia aí, por favor, o que está escrito. Você vai ver que o dízimo era dado até por pessoas anteriores a isso. Que Levi era que recebia os dízimos. Mas olha o que ele diz aí. Pode ler? E, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, agora uma coisa que esse pessoal fala que não existe o dízimo no Novo Testamento. Eu pergunto, me mostre onde o dízimo foi abolido no Novo Testamento. Se não se fala no dízimo, se Paulo não fala sobre isso, se os apóstolos não falaram, por que não falaram? Aqui na igreja a gente fica falando de dízimo aqui para vocês todo o tempo. Não se fala, por quê? Porque já é tão natural, já é tão normal, e para o judeu era tão natural, que ele entregava e sabia que isso era já estipulado por Deus. Então não tinha por que ficar... Agora, lá em Mateus 23, Jesus, ele fala do dízimo. Ele falou assim, no Novo Testamento não fala do dízimo. Veja aí que não fala. Acabamos de ler em Hebreus 7, 9, 10, que fala do dízimo. Agora vamos ler em Mateus 23, o próprio Senhor Jesus falando. Pode ler. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ok? Então, o que Jesus está fazendo aí? Jesus aboliu o dízimo? Ele está dizendo, façam estas coisas, mas não esqueçam daquelas. Então, ele simplesmente estava dizendo, não é só dar o dízimo, tem que também cuidar da justiça, do juízo, dessas coisas, porque você já dá o dízimo. Então, isso já, ok. Agora, também façam essas. Agora, a lei disciplinou o dízimo para os judeus. A lei disciplinou, a lei não criou o dízimo, tá? A lei disciplinou, como eu disse. Quantos anos antes Abraão deu o dízimo? 500 anos antes. Seus filhos também deram o dízimo. Isaac deu o dízimo. Jacó prometeu dar o dízimo de tudo, que Deus prosperasse ele. Então a lei disciplinou o dízimo para os judeus. Nós entregamos o dízimo hoje como gratidão, alegria, para sustentar a obra de Deus na terra. Irmãos, o dinheiro que nós mandamos para a Índia, para a África, para ser possível o pastor Boas pregar para aqueles hindus lá, aqueles indianos, pegar aqueles órfãos, comprar meninas dos pais, porque vão vender para pagar dívida, para ser usado para prostituição, eles compram e colocam dentro do orfanato. Nós sustentamos essas crianças com nossas ofertas. Você acha que isso não está diante de Deus? Então, se não tivéssemos dízimo e oferta na igreja, seria possível a gente ajudar eles? Não. Então, a gente usa das coisas desse mundo para abençoar coisas espirituais. Ok? Se há os que usam o dízimo com má fé, esses não dão conta a Deus. Isso não é problema de quem entregou. A nossa parte de entregar o dízimo é nossa. A de administrar é de quem recebeu. Você que entregou, não importa o que vai ser feito do dízimo, porque Deus não depende disso para viver, nem para abençoar. Você entregou, Ele vai te abençoar, porque você entregou. Agora, se foi usado mal, aí é problema de quem
fez, mas a sua parte está garantida. Acabou. Então você não deve questionar o que estão fazendo com o meu dízimo, com a minha oferta, não. Eu entreguei pela fé, em gratidão a Deus. Se alguém usar mal, então por isso que eu tenho muito cuidado, a gente é muito transparente em tudo. Os irmãos que dirigem a igreja sabem muito bem que a gente, tudo que eles vão gastar tem que ter a notinha, tem todo mês o relatório, a planilha financeira, está tudo anotado, o que foi gasto, onde foi gasto, por qual necessidade se gastou. Então, nossos livros, amados, são assim bem transparentes. Por quê? Porque, amados, nós somos tão abençoados por Deus que o dinheiro não faz parte do nosso desejo. Dinheiro é um problema de Deus. O nosso problema é servir a Ele, porque Ele cuida de tudo. Então, terminando essa parte aqui, que eu fiz esse estudo para mostrar, para mandar para alguém que estava em dúvida. Os dízimos têm também uma função social. Eles são ofertas legítimas, recursos para a igreja custear suas despesas com prédios, transporte, manutenção, pessoal, viabilizar o evangelismo para cumprir sua missão. Os dízimos têm também uma função social que é na graça que se entrega por gratidão. Jesus, o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7,17. Então, por exemplo, se não há ensino sobre os dízimos na carta do Novo Testamento, onde ensina para não entregar o dízimo? Ah, mas Paulo disse, cada um contribua segundo a sua prosperidade. Né? Sim, ele falou isso. Por quê? Porque o dízimo já era um fato consumado na mente dos judeus. Mas as ofertas alçadas tinham dificuldade. O próprio Jesus falou, quando estava vendo o pessoal depositar o dinheiro no gasofilácio lá do templo, Jesus estava com os discípulos e disse, vocês viram esses ricos? Eles depositaram ofertas grandes ali. Mas aquela senhora ali, aquela velhinha, olha só, ela deu mais do que todo mundo. Eu disse, como assim? Ela deu 2 moedinhas. Mas as 2 moedinhas que ela deu era todo o sustento dela. E os ricos deram aquilo que estava sobrando para eles. Então, o que Deus observa? A quantidade? Não, é qualidade. A forma como é entregue. E Ele vai abençoar. Com certeza, aquela velhinha foi muito abençoada, porque Jesus a abençoou ali. Só dele falar aquilo, Deus já providenciou muita coisa, tudo que ela precisava. Né? Se Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, que não era hebreu, então eu entregar o dízimo ao que foi feito o sacerdote superior a Arão e Levi, Jesus? Jesus é o sumo sacerdote das nossas almas. É verdade? Nosso sumo sacerdote eterno. Então, Hebreus 7 deve ser lido por quem ainda tem dúvida. Medite, seja grato a Deus. Se não quiser ser, eu sou. E vocês também são aqui. Né? E todos quantos têm sido abençoados pela fé em contribuir para a obra de Deus na terra. Então, sabe que... Por que será, amados, que quem não entrega o dízimo fica tão incomodado com quem entrega pela fé e gratidão? Por que será? Porque eles ficam olhando para você como se fosse uma pessoa boba, idiota, que vai lá, dá dinheiro para o pastor comprar carro, dá dinheiro para o pastor comprar, né? Dá dinheiro para... Né? Por que eles fazem isso? São usados pelo inimigo, né? Qual a intenção deles? Qual é? Desanimar a pessoa. Desanimar você, achar que você realmente... Eu me lembro lá no Brasil, eu estava dentro da oficina, no escritório, não tinha cliente, chegou uma que tinha sido membro da nossa igreja, uma mãe solteira que tinha um filho com um homem casado, e ela veio lá chorando para mim, pedir perdão e pedir para me orar por ela. Eu falei, por que, irmã? Pastor, eu tinha meu filho com esse homem e ele me ajudava com a criança, e
um dia eu fui pedir dinheiro para ele, estava faltando, ele falou assim, você não está indo na igreja, você não dá o dízimo? Pastor, olha, o meu filho não faltava roupa para ele, não faltava comida em casa, o guarda-roupa era cheio, sapato, tudo que precisava tinha sempre abundância. Mas ele falou para mim assim, você é bobo, você já vive aí com dificuldade, você vai lá e entrega o dízimo na igreja com o pastor, esse dinheiro faz falta para você alimentar a criança. E ela parou de entregar o dízimo ao Senhor. Ela falou, pastor, parei de entregar o dízimo hoje, não tem roupa, não tem comida em casa, não tem nada. Está tudo escasso. Eu ouvi o conselho desse homem maligno. Além de me fazer um filho sendo casado, ainda me deu o conselho para me perder a bênção de Deus. Eu falei, volta ao primeiro amor, irmão. Volta a fazer as coisas de antes e Deus vai te abençoar. Nós ajudamos ela com um pouco de alimentos e coisas que ela precisava para ela se recuperar do mal que o mau conselho deu. E olha quantos conselheiros hoje tem na internet, criticando, demonizando, falando mal dos pastores, porque cobra os dízimos, porque diz que mantém os crentes dentro de um curral, dentro de uma... né? Então esses vão dar conta a Deus de tudo quanto tem falado, porque se estão falando na ignorância, porque não estudam a Bíblia, leem só partes e trechos e ficam ouvindo na internet mensagens de falsos profetas, eles ainda podem se arrepender e não serem rejeitados por Deus, mas senão eles vão sofrer muito ainda, até que aprendam a não serem blasfemos, né? O profeta Malaquias disse que os filhos de Deus, que eles estavam roubando a Deus, quando não entregavam os dízimos e as ofertas alçadas. Olha, como eu vou roubar a Deus se Deus não é o dono do ouro e da prata? Quando a obra de Deus na terra, ela vive das fontes ímpias. O que é fontes ímpias? O dinheiro é ímpio, as coisas do mundo é ímpio. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro em si é necessário, mas o amor a ele faz mal para a gente. Entendeu? Então, do dinheiro, das coisas ímpias, sustenta-se a obra de Deus na terra. Que é o dinheiro, que é as necessidades da igreja. Agora, através disso, os benefícios espirituais que vêm são muito maiores. E a bênção do Senhor, a Bíblia diz, é que enriquece e não acrescenta dores. Jesus disse, se a vossa justiça... É interessante, né? O Malaquias repreendeu os judeus porque não estavam dando os dízimos e as ofertas. E Hebreus 7, 1 a 10, Hebreus, fala do dízimo todo o tempo ali. E o profeta Malaquias disse que estavam roubando a Deus porque não pagaram os seus dízimos e nem davam as ofertas. Agora, Jesus disse, se a vossa justiça não exceder a muito dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Quer dizer, se eles, os judeus, davam os dízimos e as ofertas e muitas vezes eram infiéis, Jesus disse que a nossa justiça deveria exceder a deles. Os escribas e fariseus orgulhavam-se de pagar o dízimo de tudo, da hortelã, do endro e do cominho, como foi lido, né? Mateus 23, 3. Os filhos de Deus não podem fazer menos do que os escribas e fariseus. Jesus disse que seus seguidores deviam fazer mais. Então, de modo que se estamos dispostos a fazer o que o próprio Senhor ordenou, faremos assim também como fizeram nos tempos do Antigo Testamento. Nós vamos entregar os dízimos e daremos as primícias de tudo quanto Deus nos dá para sustento do ministério. Então, o que é isso? Está pedindo dinheiro? Não. Quando você fala em dinheiro, você fala em quantidade. Quem tem fé para dar 100 mil, 1 milhão, 500 mil, 200 mil, isso é falar em dinheiro. Mas quando a igreja fala, vamos entregar nossos dízimos e nossas ofertas, é do Senhor e para o Senhor que vai ser entregue. Não é para homens. Agora, vai ser usado para a obra do Senhor, para a manutenção, para tudo que tem que ser propiciado
propiciado para que o Evangelho se propague. Então é esse o estudo de hoje. Agora, dá um tempo para os irmãos fazer algumas perguntas, alguma dúvida. Tem alguma dúvida aí que os irmãos gostariam de perguntar, para a gente tentar responder aqui dentro da palavra de Deus? Acho que não tem dúvida não, né? Então tá bom, senão entenderam tudo. E se os irmãos da internet aí tiverem dúvidas, também eles podem depois escrever ali, a gente vai responder dentro da Bíblia. Não vamos buscar nenhum recurso extra bíblico para poder tentar explicar algo que a Bíblia explica. Não é verdade? Amém, amados? Amém. Então, que Deus nos abençoe. Por hoje é isso que nós vamos estudar. Vamos orar ao Senhor, então. Vamos pedir a Deus que nos ilumine mais a mente, que haja uma compreensão do que Deus realmente quer de cada um de nós, para que sua obra na terra, porque, veja bem, daqui não levamos nada, não é verdade? Podemos juntar o quanto for aqui, mas quando a gente partir para a eternidade, vai ficar tudo aí para alguém brigar por ele, né? É a nossa saúde, né, pastor? Que a gente viu lá no Brasil, quantas pessoas ricas compraram até pulmão, né? E são riquezas, né, apodrecidas, porque, né, teve pessoa que até comprou um pulmão para colocar. Um fazendeiro estava em estado terminal de câncer, ele chamou um ajuntamento no hospital. E tinha mais ou menos uns 9 médicos. E ele falou assim: doutores, eu tenho 10 fazendas, eu sou muito rico, mas sem saúde. Então, se os senhores me devolverem a vida, eu vou dar uma fazenda para cada um de vocês. Os médicos olharam para o outro e disseram: infelizmente, isso não está em nossas mãos. Nós temos um limite da medicina. O seu estado, a medicina não tem mais poder sobre isso. Entendeu? Então, é exatamente assim, dessa forma. Que Deus nos ajude a nós entendermos o real valor das riquezas espirituais. Pai amado e querido, mais uma vez, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. E, ó Deus, levando aos corações esse ensinamento, de acordo com a Tua Palavra. Não nos deixe ser enganados, não nos deixe enganar, para que o Teu nome seja glorificado. E tudo o que fazemos é para a glória e honra do Teu nome, para o engrandecimento do Teu reino, porque é Tua a igreja, é Teu o povo, que salvaste pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, Pai, nos orienta, protege e guarde de todo mal. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.